Você já imaginou como a fé pode transformar a dor em bênção? Essa é a história de André, um escravo que encontrou na humildade e no louvor a força para enfrentar as dificuldades da vida. Ele não apenas resistiu às injustiças, mas respondeu a cada uma delas com uma frase simples e poderosa: Louvado seja Deus! A cada sofrimento, a cada humilhação, André elevava sua alma ao Criador, acreditando firmemente na bondade divina. André era um homem que sabia o significado profundo da resignação. Mesmo quando o feitor o perseguia com crueldade, ele não cedia ao rancor ou à revolta. Seu coração estava fixo em Deus, e em vez de revidar, ele perdoava. Essa fé inabalável transformou. Enquanto os outros escravos se deixavam consumir pelo ódio, André se elevava espiritualmente, dizendo sempre: Louvado seja Deus! Quando a libertação finalmente chegou, André poderia ter seguido seu caminho e deixado para trás os tempos difíceis. No entanto, quando viu seu antigo senhor arruinado pela doença e pela pobreza, escolheu ficar. Enquanto todos os outros partiam, André, com o coração repleto de compaixão, decidiu cuidar daquele que o havia maltratado. E mais uma vez, diante da adversidade, ele repetia: Louvado seja Deus! A fé de André era mais do que palavras. Era uma verdadeira entrega, uma aceitação das provações que a vida lhe impunha como oportunidades de crescimento. Ele não buscava recompensas terrenas. Seu tesouro estava no céu, e ele sabia que Deus olhava por ele. Mesmo ao ver seu patrão perder tudo, André permanecia firme em sua missão de servir, pois sabia que o que fazia não era apenas para aquele homem, mas para Deus. Com o passar dos anos, o corpo de André começou a ceder ao peso do tempo e do trabalho árduo. Ele já não tinha mais forças para trabalhar e passou a viver de esmolas. Mas, mesmo nos momentos de maior necessidade, sua gratidão não vacilava. Cada pedaço de pão que recebia, cada trapo que o cobria era motivo para ele exaltar a Deus. Louvado seja Deus! Sua fé não conhecia fronteiras, mesmo quando o mundo lhe virava as costas. Numa noite solitária, cansado e doente, André teve uma visão que mudaria tudo. Um anjo apareceu diante dele, irradiando uma luz divina que aquecia seu coração. Mesmo naquele momento de fraqueza extrema, André sentiu uma paz profunda. Ele quis falar, mas sua voz não saiu. Então um anjo, com um sorriso terno, lhe disse: André, o nome de nosso Pai Celestial foi exaltado por seu coração e vim buscar você para que a sua voz possa louvá-lo agora no céu. A vida terrena de André terminou naquela noite, mas sua história ecoou entre aqueles que o conheciam. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado na pequena choça de palha onde morava. Mas o que chamou a atenção de todos foram as aves que pousavam sobre o teto rústico. Elas cantavam de uma maneira que ninguém jamais havia escutado, como se estivessem repetindo as palavras que André sempre dissera: Louvado seja Deus! Essa história nos mostra como é possível transformar o sofrimento em louvor. André, mesmo sendo escravo, entendeu o verdadeiro significado da liberdade espiritual. Ele não permitiu que as injustiças do mundo o aprisionassem, porque sua alma estava ligada a algo muito maior. Cada desafio que enfrentava era uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, e ele aproveitou cada uma dessas oportunidades com gratidão e humildade. A mensagem de André ecoa para todos nós. Quantas vezes reclamamos dos nossos problemas, sem perceber que Deus está nos dando a chance de crescer espiritualmente? A história de André nos ensina que, independentemente das circunstâncias, podemos sempre escolher louvar a Deus, porque é nas pequenas ações de fé que encontramos a verdadeira grandeza da alma. O que podemos aprender com André é que a verdadeira força não vem da posição social, do dinheiro ou do poder, mas da fé. Quando confiamos plenamente na bondade divina, somos capazes de enfrentar qualquer adversidade com serenidade. E essa fé transforma nossas vidas, nos tornando instrumentos da paz e do amor de Deus no mundo. Seja qual for a sua dificuldade hoje, lembre-se de André. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter abandonado a sua fé, mas escolheu o caminho do louvor. E por isso, no final de sua vida, ele foi acolhido nos braços dos anjos, pronto para continuar louvando a Deus. Agora no céu, que possamos nos inspirar nessa história e levar em nossos corações as palavras que André repetiu durante toda a sua vida. Louvado seja Deus! No próximo vídeo vamos falar sobre como o perdão, assim como o louvor, pode nos libertar de toda dor e rancor, nos aproximando do amor divino. Se você se emocionou com essa história,
Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas mensagens de luz e inspiração.